Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos falar de preços, ou do que esperamos, coletivamente, que seja a sua evolução. Aquilo a que chamamos expectativas de inflação são vistas como decisivas no comportamento de famílias e empresas no momento de consumir, investir ou poupar. E são, por arrasto, centrais para as decisões de política monetária. Na revista de Estudos Económicos de Abril, foi publicado um estudo acerca das expectativas sobre a evolução dos preços na zona euro, concentrando-se nos consumidores. Para nos falar sobre algumas das suas conclusões, temos connosco dois dos autores do estudo, Sandra Gomes e Pedro Pires Ribeiro, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindos. Pode ser útil começarmos, se calhar, a nossa conversa com algumas definições e, portanto, poderiam explicar-nos o que são expectativas de inflação e porque é que é importante acompanhá-las, Pedro. As expectativas de inflação correspondem à taxa a que os agentes económicos, como as famílias, as empresas, os investidores e os analistas profissionais, esperam que os preços dos bens e dos serviços variem num determinado horizonte temporal. Na verdade, os bancos centrais examinam regularmente as expectativas de inflação de diferentes tipos de agentes, tanto em horizontes curtos, como o prazo de um ano, como em horizontes longos, por exemplo, 5 a 10 anos à frente, com o objetivo de obter informações sobre as perspectivas que os diferentes agentes têm acerca da futura evolução dos preços, mas também para avaliar a orientação da política monetária, analisar a eficácia da comunicação do próprio Banco Central e aferir a credibilidade que os agentes atribuem à autoridade monetária no cumprimento do mandato que lhe é atribuído. Em síntese, as expectativas de inflação são uma componente importante do conjunto de informação que orienta os bancos centrais na prossecução do seu objetivo de estabilidade de preços. E Sandra, sabemos como é que são formadas essas expectativas dos consumidores? De onde é que elas vêm? Bem, essa é uma área onde de facto não existe consenso. Olhando para os modelos macroeconómicos que nós usamos no nosso dia-a-dia, existem diferentes enquadramentos para esta formação de expectativas. Um muito utilizado, chamado expectativas racionais, em que os agentes processam toda a informação, mas não é só esse o enquadramento utilizado. Podemos ter enquadramentos em que os agentes, os consumidores ou as empresas demoram algum tempo a processar a informação. Temos também enquadramentos em que os agentes aprendem com aquilo que vão fazendo, ou seja, olham à medida que vão obtendo mais informação, aprendem, vão fazendo e vão formulando expectativas mais precisas, por exemplo, mas também temos enquadramentos em que basicamente nós consideramos que os agentes olham para o passado. E portanto, temos enquadramentos bastante diferenciados. Agora, isto é nos modelos. A evidência empírica parece, de facto, suportar a ideia de que os consumidores, quando formulam expectativas, nomeadamente sobre a inflação, mas não só, que demoram algum tempo a atualizar estas expectativas. Outra coisa que também sabemos é que existe um papel para a tal inflação passada, ou seja, que olham para o passado para formular as expectativas em relação ao futuro. Temos também algumas pistas para o facto de que as experiências pessoais são importantes. Por exemplo, eu vou dar-lhe um exemplo que eu acho que ajuda a perceber. Imagina uma pessoa que já viveu algum tempo e teve experiências diferenciadas de inflação, mas ou teve momentos em que teve inflação bastante alta, outros momentos um pouco mais baixa, mas uma coisa com mais variabilidade. E depois tem outras, por exemplo, não há muito tempo quem vivesse tinha vivido a sua vida, um adulto jovem tinha vivido a vida quase toda com a inflação muito baixa. O que nós tendemos a perceber é que as pessoas com experiências mais variadas e que encontraram inflação alta na sua vida acabam por reportar também expectativas de inflação mais altas. Mas se eu posso dizer alguma coisa é que ainda sabemos pouco sobre este assunto. Exato. E nós falámos já de ser muito importante acompanhar estas expectativas para a política monetária, para as decisões dos bancos centrais. Nós sabemos qual é o papel dos bancos centrais na evolução destas expectativas de inflação? Os bancos centrais desempenham um papel fundamental na formação das expectativas de inflação, em particular nos prazos mais longos, procurando que as mesmas estejam bem ancoradas no objetivo de inflação estabelecido nos mandatos. Em concreto, na área do euro, o Banco Central Europeu tem como objetivo uma taxa de inflação de 2% no médio prazo, o que deve proporcionar uma âncora, isto é, uma referência clara para as expectativas de inflação nos prazos mais longos. Neste contexto, os instrumentos de política monetária são essenciais para garantir que o Banco Central atua em conformidade com o objetivo de estabilidade de preços, assegurando, assim, que as expectativas de inflação nos prazos mais longos permanecem bem ancoradas em torno do objetivo.
Desde logo, o principal instrumento para calibrar a orientação da política monetária é o conjunto das taxas de juros diretoras. No entanto, há outros instrumentos importantes e, em concreto, ao longo dos últimos anos, a comunicação tem registrado uma importância crescente, procurando-se que os diferentes tipos de agentes entendam as decisões de política monetária e confiem que as medidas adotadas pelo Banco Central permitem a estabilização da inflação em torno do objetivo. Resumindo, diria que os bancos centrais procuram que quer os especialistas, quer o público em geral, acreditem na sua capacidade em cumprir o mandato que lhes é atribuído e, deste modo, apresentem expectativas de inflação a longo prazo bem ancoradas, pois tal é visto como essencial para manter a estabilidade dos preços. Se todos acreditarmos, provavelmente acontecerá depois, é mais fácil acontecer. E Sandra, estamos a falar há pouco que não sabíamos exatamente como é que são formadas as expectativas, ou seja, sabíamos pouco. E sabemos responder se essas expectativas influenciam mesmo depois a tomada de decisão dos consumidores? É uma pergunta importante, de facto. Se nós pensarmos novamente nos modelos macroeconómicos modernos, a resposta é sim, sabemos e tem importância. De facto, nestes modelos, aquilo que nós chamamos as taxas de juros reais, ou seja, as taxas de juros nominais, descontadas pela evolução esperada da inflação, têm um papel bastante importante nas decisões económicas das famílias, por exemplo, decisões de poupar ou de consumir. As expectativas de inflação, e como, só para tentar tornar isto mais, para explicar como é que isto acontece nos modelos. Então, alguém que tenha uma expectativa de inflação mais alta, o reflexo que isso tem é uma redução da taxa de juro real. E uma redução da taxa de juro real que esse agente espera tenderá a ter um efeito que se concretiza num maior desejo de consumir, nomeadamente de consumir hoje, face a consumir num período posterior, para o qual teria que poupar hoje para consumir no futuro. Ou seja, o consumo hoje tende a responder de forma positiva a um aumento da expectativa de inflação. E é assim que funciona nos nossos modelos e parece tudo fazer muito sentido. Sim. E na realidade, bem, a identificação deste papel implica uma análise empírica, ou seja, uma análise que usa dados para tentar perceber esta relação e se esta relação existe. Nós temos alguma evidência que, de facto, este tipo de variáveis, expectativas de inflação, têm um papel em algumas decisões de consumo. Por exemplo, quando alguém pensa em comprar um carro, ou quando está a pensar em comprar uma habitação, não necessariamente em todo o tipo de decisões de consumo. E outra coisa muito interessante que eu gostava de dizer, e que nós, ao fazer o artigo também, vimos algumas pistas, é que esta influência depende do nível de inflação. Se a inflação for baixa e estável, a maior parte das pessoas não pensa nela. A maior parte das pessoas não vai ao Google escrever inflação e perceber o que é que aquilo é e o que é que se está a passar. Mas quando a inflação começa a subir, existe ali um nível, eu diria quase psicológico, em que há ali um trigger que as pessoas começam a perceber que aquilo é uma variável importante e passam a tomar atenção. Ou seja, a importância das expectativas de inflação para as decisões dos consumidores não é a mesma em qualquer tipo de regime de torna-se mais saliente. Exato. E os dados mostram se estas expectativas de inflação depois estão alinhadas com a evolução da inflação propriamente dita? Pedro? Conseguimos tirar algumas conclusões a esse respeito. Aliás, existe evidência na literatura que sustenta que os resultados dos inquéritos aos consumidores tendem a apresentar um enviesamento positivo das expectativas de inflação relativamente à inflação observada. No artigo que publicámos na Revista de Estudos Económicos do Banco de Portugal, em abril, ilustramos justamente que, em geral, no horizonte de um ano, a média das expectativas de inflação dos consumidores na área do euro é superior ao objetivo dos 2% estabelecido pelo Banco Central Europeu e à média da inflação observada. Contudo, deve-se também ter atenção que a própria percepção dos consumidores acerca da inflação, isto é, a variação dos preços que os agentes julgam ter ocorrido nos últimos 12 meses, é, em média, superior à inflação de facto observada, e isso pode ajudar a explicar o enviesamento positivo das expectativas de inflação dos consumidores na área do euro. Nós tendemos a achar que a inflação é sempre mais alta do que ela realmente é. Em média. Em média. E nem todos achamos o mesmo, não? Existem assimetrias entre grupos de pessoas. Sandra, pode explicar-nos só um pouco se, por exemplo, o nível de rendimento influencia ou não essas expectativas de inflação dos consumidores? De acordo com os estudos
que existem. E aquilo que nós publicámos na revista de estudos do banco, as expectativas de inflação de facto variam de acordo com um conjunto de características demográficas e socioeconómicas das pessoas que respondem aos inquéritos, não são homogéneas. Um dos fatores é sem dúvida o rendimento, ou seja, esse é um fator que de facto tem importância. E existe evidência que de facto sugere que pessoas com condições financeiras menos favoráveis tendem a antecipar taxas de inflação mais altas. E nós sabemos porque é que isso acontece? Algumas pistas temos. Por exemplo, este resultado pode estar associado a coisas como o cabaz de consumo que cada um enfrenta, porque não é igual. Os mais ricos tenderão a ter um conjunto de bens no seu cabaz que os mais pobres não têm. Essa pode ser, de facto, uma razão. Outra podia ser essas pessoas com rendimentos mais baixos terem maior incerteza em relação à evolução da inflação, ou até serem mais pessimistas pela sua situação mais vulnerável, tenderem a ser mais pessimistas e, portanto, terem uma avaliação mais pessimista também em relação à evolução da inflação. E Pedro, nós já ouvimos a Sandra dizer há pouco falar de experiências passadas. Por um lado, se essas experiências passadas influenciam essas expectativas, e por outro, se a própria idade das pessoas influencia essas expectativas de inflação. De facto, os resultados empíricos do nosso estudo revelam que na área do euro as expectativas de inflação dos consumidores no horizonte de um ano são também influenciadas, para além do nível de rendimento, conforme a Sandra acabou de explicar, quer pelas experiências de inflação passadas, quer pela idade dos inquiridos. No entanto, deve-se reconhecer que o impacto da idade nas expectativas de inflação dos consumidores não é consensual na literatura. Aliás, os resultados podem variar entre economias ou entre inquéritos. A título de exemplo, focando-nos agora na área do euro, no qual também centramos o nosso estudo, enquanto no inquérito conduzido pela Comissão Europeia, em média, os inquiridos mais jovens registram expectativas de inflação mais altas, no inquérito do Banco Central Europeu, no qual baseámos os nossos exercícios empíricos, verifica-se o contrário. Ou seja, os consumidores com mais idade tendem a apresentar expectativas de inflação mais elevadas. Só para terminar, se pudéssemos trazer o debate agora para uma discussão que é muito da atualidade, um dos méritos da gestão atual do episódio de inflação foi nunca ter permitido que as expectativas aparentemente se descontrolassem. Sandra, o que vos parece ter contribuído para isso, para esse ancorar das expectativas futuras? De facto, no atual episódio, em que a inflação de facto atingiu níveis bastante elevados, que não víamos há décadas, as expectativas de inflação, em particular para prazos mais longos, apresentaram níveis que podemos dizer relativamente em linha com o objetivo. E isso, de facto, é importante. E só para se calhar para qualificar, no atual episódio, que ainda não terminou, mas temos convicção de que estamos no caminho certo. Se nós olharmos para as expectativas dos consumidores, o que aconteceu foi, numa primeira fase de aumento da inflação, que nós vimos foi o aumento das expectativas de inflação para os mais curtos, por exemplo, até um ano, porque o choque estava ali e a inflação estava a aumentar e esperávamos que continuasse a aumentar durante algum tempo. Mas isso nos prazos mais curtos. A prazos mais longos, e tenho que dizer, para os consumidores não temos prazos muito longos, temos prazos, sei lá, até 3 anos, o que conseguimos dizer é que variaram menos, ou seja, também aumentam, mas variaram menos. E houve um aumento, em particular em 2022, que foi o ano em que a inflação aumenta bastante, mas esse aumento foi temporário e, para além disso, elas voltam para níveis que podemos considerar relativamente consistentes com o objetivo dos 2%. Não ainda lá, mas consistentes. Conseguimos atribuir fatores a isso? Conseguimos. Eu penso que sim. Eu acho que que devíamos salientar é a credibilidade adquirida pelos bancos centrais. Ou seja, os bancos centrais modernos têm uma história de credibilidade nos seus objetivos de estabilidade de preços, de inflação, e, portanto, esse, sem dúvida, deve ser um dos fatores a salientar. Mas outro, que eu acho que é também importante, é pensarmos que houve um empenho dos bancos centrais em mostrar que o que estava a acontecer era temporário e que íamos trabalhar para trazer a inflação de volta para o objetivo, e por isso aumentaram taxas de juros de forma significativa num curto espaço de tempo. E
é precisamente isso. Se a inflação se tivesse mostrado mais persistente, as expectativas podiam-se ter descontrolado. E, principalmente preocupante, seria o descontrole das expectativas a prazos mais longos, como o Pedro já referiu. É importante o Banco Central fornecer uma âncora nominal, ou seja, uma âncora para a evolução dos preços. É preciso que haja em conformidade com essa âncora, que nós achamos que foi o que aconteceu, e, portanto, que mantenha a credibilidade na persecução do seu objetivo de estabilidade de preços. Sandra e Pedro, muito obrigado por nos terem explicado a relevância deste indicador e o que podemos aprender com ele. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Expectativas de inflação na área do euro, um foco nas expectativas dos consumidores, é o título do estudo publicado na Revista de Estudos Económicos de Abril. Além de Sandra Gomes e Pedro Pires Ribeiro, é assinado também por Nuno Monteiro. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.